Você já percebeu como às vezes a vida parece estar simplesmente passando? Você acorda, olha o relógio, e o dia já começa corrido. Café na mão, compromissos, mensagens no celular, 1000 pensamentos, e quando vê, a noite chegou. Mais um dia se foi. Mas tem algo mais profundo acontecendo por trás dessa correria. O inimigo não precisa sempre atacar você com doenças, medo ou tragédia. Às vezes, tudo o que ele quer é te distrair. Só isso. E infelizmente isso tem funcionado com muita gente. Se ele conseguir desviar seu olhar de Deus, mesmo que por um momento, já é o suficiente. Ele não precisa te derrubar ele, só precisa manter sua atenção longe da presença de Deus. Em vez de olhar para cima, você olha para a tela. Em vez de orar, você responde mensagens. Em vez de abrir a Bíblia, você se lembra de algo urgente que precisa resolver. E quando percebe, o dia inteiro passou e você não falou com Deus nem por um minuto. Isso não é só resultado de uma vida ocupada. Isso é uma tática, uma distração cuidadosamente arquitetada. E o mais sutil é que muitas dessas distrações não parecem ruins. Afinal, o que há de errado em trabalhar? Em cuidar da casa? Em ajudar os outros ou acompanhar o que está acontecendo no mundo? Nada disso é pecado, mas o inimigo é esperto. Ele não precisa usar o mal. Se conseguir te prender no que parece bom, desde que isso te afaste do melhor, a comunhão com o Pai. Há um momento no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que ilustra isso perfeitamente. Jesus visita duas irmãs, Marta e Maria. Marta está agitada, cuidando da casa, preocupada em receber bem o Mestre. Já Maria simplesmente senta aos pés de Jesus e escuta. Marta, irritada, reclama: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Manda que ela me ajude. Mas Jesus responde com calma: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Marta não estava fazendo nada errado. Pelo contrário, estava servindo, mas estava tão ocupada com o fazer que esqueceu o ser. Estava com Jesus na casa dela, mas não estava com Jesus no coração. E quantas vezes somos Marta, quando deveríamos ser Maria? Quantas vezes estamos correndo, organizando, resolvendo, e Jesus está ali, presente, esperando por um tempo nosso? A distração não precisa ser barulhenta. Ela pode vir disfarçada de produtividade, de boas intenções, de coisas importantes. Mas se essas coisas roubam o espaço que pertence a Deus, então estamos caindo na armadilha. Em Efésios 5, 15, 16, a Bíblia diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, precisamos ser intencionais. Precisamos administrar nosso tempo com sabedoria, porque cada minuto é uma chance de se aproximar mais de Deus e também uma chance de se afastar. Quantas vezes dizemos: hoje não deu tempo de orar. Essa semana foi corrida. Não consegui ler a Bíblia. Depois eu me concentro mais em Deus. Só que esse depois nunca chega, porque o inimigo não precisa te arrastar para o pecado se conseguir te manter distraído. Em Romanos 12, 2, a palavra nos alerta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso significa de forma simples? Que se a gente viver no modo automático, seguindo o ritmo apressado do mundo, vamos nos afastar do que Deus realmente quer para nós. É preciso parar, respirar e permitir que o Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Porque só assim conseguimos enxergar as armadilhas, as distrações, os atalhos perigosos. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você decide mesmo em meio à correria parar por um momento e dizer: Senhor, fala comigo. Você está resgatando o que mais importa. Você está trocando o ruído da rotina pela voz do Eterno. A verdade é que Deus não grita, Ele não invade, Ele não compete com o barulho, Ele fala no silêncio, Ele se revela na quietude. E
Se a gente vive numa constante agitação, como vamos ouvir a sua voz, Salmo 46, 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esse aquietar é uma postura espiritual. Não é só desligar o celular ou fechar os olhos por 2 minutos. É acalmar o coração. É abrir espaço para a presença de Deus entrar. Quantas vezes você já esteve com o corpo presente, mas com a alma em outro lugar? Às vezes até oramos, mas já pensando no que vem depois. Já olhando o relógio, já com a mente dividida. Mas a Bíblia é clara. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. Não adianta só estar ali. É preciso estar inteiro, por dentro e por fora. E quando isso acontece, quando você se entrega de verdade, mesmo que só por 10 minutos do seu dia algo sobrenatural começa a florescer, você ganha força, clareza, paz. Sua mente desacelera, seu coração se alinha. E aquela voz suave que estava esperando o seu silêncio, finalmente fala. E não é qualquer voz. É a voz de quem te conhece pelo nome, de quem sabe onde dói, de quem entende o que você ainda nem sabe dizer. É a voz do Pai. Mas o mundo ao nosso redor não colabora. Tudo chama atenção, tudo brilha, tudo é urgente. As notificações, as mensagens, as cobranças, tudo grita. E por isso, precisamos ser radicais com o tempo que damos a Deus. Radicais, sim, porque o mundo não vai parar por você. Mas você pode parar pelo mundo e interceder. Pode parar pela sua casa e abençoar. Pode parar por você mesmo e ser curado. Então, como manter o foco em Deus, mesmo com a rotina puxada? Comece pequeno. Comece de verdade. Escolha um horário. Pode ser de manhã, antes de tudo, ou à noite, antes de dormir. Mesmo que seja só por 10 minutos, faça disso um compromisso sagrado. Desliga o celular, fecha a porta e fala com Deus como quem fala com um amigo fiel. Não precisa formalidade. Não precisa palavras bonitas. Precisa sinceridade. Fala da sua dor, da sua ansiedade, dos seus sonhos e depois escuta. Abre a Bíblia, lê um versículo, medita em cada palavra e deixa que aquilo entre na sua alma como chuva em terra seca. Porque a alma cansada não precisa de mais tarefas. Ela precisa de presença. E a presença de Deus é tudo. E quando vier a vontade de desistir, respira fundo, para tudo, e diga apenas: Jesus. Esse nome tem poder. Pode parecer simples, mas às vezes é tudo que a gente precisa. Parar e chamar pelo nome que está acima de todo nome. Sabe aquele momento em que o dia parece não ter fim e mesmo assim você sente que não fez nada para Deus? Você correu, trabalhou, respondeu mensagens, resolveu problemas, ajudou os outros. Mas quando o silêncio chega, o coração continua inquieto. Não é culpa sua. É o mundo tentando roubar o que há de mais precioso: o seu tempo com o Pai. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa te derrubar com tentações escandalosas. Às vezes, ele só te cerca com pequenas distrações. E pronto, você se afasta da presença sem perceber. Talvez você até comece o dia pensando em orar, mas aí o celular vibra. Alguém te chama. Uma preocupação invade a mente. E quando vê, já passou. É nesse exato ponto que a guerra espiritual mais sutil acontece. Não é entre o certo e o errado. É entre o melhor e o urgente. Entre o que é eterno e o que é passageiro. E nessa batalha, quem vence é quem aprende a escolher o que realmente importa. Há uma história linda em Lucas 10 que ilustra isso. Jesus foi visitar 2 irmãs, Marta e Maria. Marta ficou toda agitada, preparando tudo, preocupada em servir, arrumar e impressionar. Já Maria se sentou aos pés de Jesus e apenas o ouviu. Marta ficou incomodada. Afinal, ela estava fazendo todo o trabalho e Maria aparentemente nada. Mas Jesus olhou para ela e disse com ternura: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada.
Que resposta, não é? Jesus não condenou o serviço. Ele não disse que arrumar a casa, cozinhar, organizar era errado. Ele apenas mostrou que naquele momento, o mais importante era estar com Ele. Quantas vezes somos como Marta? Fazemos 1000 coisas para Deus, mas esquecemos de estar com Deus. E isso esgota, isso cansa, porque serviço sem presença vira obrigação, não adoração. Por isso, o Espírito Santo nos convida hoje a fazer como Maria: sentar, ouvir, descansar nele. Isso não é perda de tempo. Isso é investir na eternidade. Efésios 5, 15 e 16 reforça isso quando diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E sim, os dias são maus. São corridos, barulhentos, pesados, mas a sabedoria está em parar. Parar para orar. Parar para ouvir. Parar para lembrar que a vida com Deus é mais do que uma lista de tarefas, é uma relação de amor. E se você sente que tem vivido num redemoinho de compromissos, sem paz, sem foco, sem tempo, saiba, Deus não te criou para viver assim. Ele quer te encontrar no silêncio. Quer te lembrar que você não precisa ser perfeito só presente, que Ele te ama antes da produtividade, que Ele te acolhe mesmo quando você está cansado demais para falar, porque às vezes só o teu olhar já é oração. Tem um poder que o inferno respeita. Um nome que não é apenas palavra, é espada, é escudo, é fogo vivo. E esse nome é Jesus. Não estamos falando de algo simbólico, nem místico. Estamos falando de autoridade real, que move o céu, cala o inferno e sustenta você mesmo nos seus dias mais frágeis. A Bíblia diz em Filipenses 2, 10, 11... para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você entende o que isso significa? Significa que não importa quão escura esteja a noite, quando o nome de Jesus é declarado com fé, a luz penetra. Não importa se o coração está em pedaços, se a mente está cheia de vozes, se o corpo está cansado, se você conseguir sussurrar, Jesus, esse sussurro se transforma em trovão espiritual. E não é pela sua força. Não é porque você orou do jeito certo ou usou as palavras certas. É porque esse nome carrega a plenitude de Deus. Você pode estar sozinho no quarto, com lágrimas nos olhos, sem forças para continuar, mas o nome de Jesus ali, naquele ambiente, é suficiente para romper correntes. É suficiente para curar o que ninguém vê. É suficiente para restaurar o que você achou que tinha morrido. É suficiente para encher um coração vazio com paz que o mundo não entende. Por isso, quando as setas do inimigo vierem, e elas virão, você já sabe o que fazer. Levanta a palavra, declara o nome, ergue a cabeça. E lembra, você não está lutando sozinho. Efésios 6 nos lembra que Deus nos deu uma armadura completa. Não uma fantasia simbólica, mas uma estratégia espiritual. Escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo. Espada do Espírito, que é a palavra viva. Cinturão da verdade, para manter a alma firme. Capacete da salvação, para proteger a mente. Sandálias da paz, para que cada passo seja guiado por Ele. E acima de tudo, oração constante, sincera, até quando as palavras faltarem. Você foi chamado para guerrear, mas não em desespero. Em confiança, porque aquele que está com você é maior do que tudo o que está contra você. Então, declare esse nome. Fale Jesus nos seus momentos de angústia. Fale quando o medo te paralisar. Fale quando o mundo te esquecer. Fale quando acordar e quando for dormir. E mesmo que a voz não saia, pense nele. O céu escuta pensamentos. O inferno treme com intenções santas.
Chegou o momento. Talvez você tenha escutado tudo isso com o coração pulsando mais forte, com algo dentro de você dizendo: essa palavra é para mim. E sabe de uma coisa? É mesmo. Você não chegou até aqui por acaso. Deus te trouxe através desse vídeo, dessa voz, dessa mensagem, para te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no corre do dia a dia. Quem você é. Você não é o fracasso que tentaram colar em você. Você não é o medo que te paralisa à noite. Você não é o passado que insiste em gritar. Você não é o cansaço, nem o erro, nem a dor. Você é templo do Espírito Santo. Você é filho do Altíssimo. Você é embaixador do reino. E isso não é poesia religiosa. É verdade espiritual. É a sua identidade no céu. E o inferno sabe disso. A única esperança do inimigo é que você esqueça, que se distraia, que fique ocupado demais, que pare de buscar, que desista da sua essência. Mas hoje, isso muda. Lucas 10, 19 declara: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não é metáfora. Não é só para pastores ou missionários. É para você. Essa autoridade é herança. É uma chave que estava nas suas mãos, só esperando você usá-la. Agora, a escolha está diante de você. Você pode simplesmente guardar esse vídeo na mente, como mais um que te emocionou, ou você pode decidir que hoje será o começo de uma nova postura espiritual. E sabe como começa? Com um versículo. Só um. Escreve. Declara. Medita nele quando acordar, antes de dormir, quando for tentado, quando sentir medo. Cola no espelho. Leva no bolso. Repete enquanto lava a louça, dirige ou caminha. Porque quando a palavra entra, o inferno não permanece. Quando a palavra é vivida e não só ouvida, ela se torna espada. E uma espada não serve para decorar a parede. Ela serve para lutar. E você está numa guerra. Mas a boa notícia é: a vitória já foi declarada. A única coisa que falta agora é você crer. Não espere estar pronto. Não espere sentir coragem. Não espere estar forte. Comece fraco mesmo. Comece com dúvidas mesmo. Comece cansado. Chorando. Mas comece com a Bíblia na mão. Com o nome de Jesus nos lábios. Com o coração entregue. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser constante. Você precisa se render. Você precisa lembrar quem te chamou. Porque aquele que te chamou não erra endereço. Ele sabe onde você está. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as batalhas secretas da sua alma. E mesmo assim, te escolheu. E se ele te escolheu, então nada, nem ninguém pode anular isso. Agora vá. Declare, viva, caminhe, e quando o medo bater na porta, quando a dúvida tentar te parar, quando a distração quiser roubar tua fé, faça uma coisa simples. Sussurre o nome, Jesus, e tudo muda. Porque esse nome é vida, é luz, é força, é cura, é tudo o que você precisa. E esse nome já habita em você. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, compartilhe. Não porque o vídeo é bonito, mas porque essa palavra precisa alcançar outros corações como o seu. E nunca se esqueça: você foi criado para algo maior. Não troque a presença de Deus por distrações. Não aceite viver correndo atrás do vento. Você nasceu para caminhar com o céu. Amém.